Boa noite a todos. É hora da retomada. E hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre isso. Vocês que nos acompanham no Empreenda Ló já devem ter visto que essa semana nós lançamos um post falando sobre a hora da retomada. E eu estou recebendo aqui hoje minhas parceiras, a Mariana Domingues e a Ana Smith, para falarmos sobre as medidas necessárias para a retomada das empresas neste momento de pandemia. Eu sou Gisela Trovo, advogada há mais de 20 anos, fundadora do escritório Gisela Trovo Advogados, que tem foco, né, em direito público e também em direito empresarial, e também sou fundadora aqui do Empreenda Ló com a doutora Mariana Domingues. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui com essas mulheres que são aguerridas e são excelentes profissionais da área do direito, para a gente estar conversando com vocês um pouco mais sobre esse assunto tão importante. Então, vamos passar para as apresentações. Primeiro, a doutora Mariana, depois a Ana. Vamos conversar um pouquinho juntas aqui. Obrigada, Gi. Bom, boa noite a todos. Muitos que estão aqui, eu sei que já nos assistiram antes, então vou ser breve. Eu sou Mariana Domingues, sou advogada também da área empresarial e trabalhista, sócia do escritório Domingues e Herold, que fica em Curitiba, e parceira dessas minhas companheiras aqui hoje, a doutora Gisela e a doutora Ana, aqui no Empreenda Ló, e muito bem acompanhada aqui para a gente ter uma conversa muito agradável e ajudar você, empreendedor, nesse momento de retomada. Bom, Ana? Eu sou a Ana Paula Smith, sou advogada, sou sócia da Custódio Lima Advogados e sou especialista em direito do trabalho e direito empresarial e uma empreendedora por amor, né? E é um prazer estar aqui mais uma semana com a Gisela e com a Mariana para a gente bater um papo. É uma delícia e eu acho que esses momentos dessas lives que a gente tem tido essa oportunidade de quinta-feira são tão gostosos, né? Porque é a hora que a gente consegue falar um pouquinho do que a gente gosta, bater um papo e é muito bacana estar com vocês nesse clima descontraído. Meninas, boa noite. Boa noite. Boa noite. Ana, e aproveitando que você disse, ouvir também os empresários. A gente tem recebido várias perguntas e o assunto do momento é a retomada, né? E vamos falar aqui hoje sobre exatamente isso, sobre a retomada da economia. Nós estamos todo dia aí ouvindo novidades do governo, seja a nível federal, municipal, estadual, e as pessoas até se perdem em relação aí o que está valendo, o que não está valendo, são tantas medidas, são tantas novas leis surgindo a todo minuto, né? E a gente está aqui justamente para trazer informações aí para os setores da economia que já retomaram seus negócios e aqueles que ainda não retomaram, né? Que estão esperando aí o desenrolar da pandemia para voltar às suas atividades. Todos estão extremamente ansiosos e nós também, né? Muitos vendo as suas contas no vermelho, sem saber como é que sair de toda essa situação. E outros esperando aí para recomeçar. Eu vi uma reportagem da Folha de São Paulo ontem que dizia exatamente que 60% das empresas já retomaram as suas atividades até esse momento, mas existem setores aí que nem sabem ainda quando isso vai acontecer, não tem previsão nenhuma ainda de retorno. Como os setores da área de turismo, do próprio setor de eventos, eu tenho clientes nos dois setores e a gente tem visto mesmo aí amargando prejuízo, né, não sabendo ainda o que fazer diante de tanto prejuízo. E como tudo na vida tem um lado bom, né, porque não são só coisas ruins que acontecem, o lado bom da pandemia foi justamente essa possibilidade aí de nos tornar mais digitais e de mergulhar nessas experiências das lives, dos podcasts, desses webinars aqui. E hoje está lá a Mariana em Curitiba, a Ana em São Paulo, capital, e eu aqui no interior, né? Estamos reunidas para falar sobre esse assunto importante. E aí, Ana, conta para nós como é que está, o que está acontecendo em São Paulo hoje, né? Como que estão os decretos aí a nível estadual, a nível municipal também. Conta para a gente o que está valendo aí hoje. Então, Gisela, aqui em São Paulo, nós estamos ainda retomando, né? Muitos setores já reabriram, agora o comércio foi autorizado a abrir mais tempo, a gente estava trabalhando com 6 horas até a semana passada, essa semana já passou a poder abrir 8 horas, mas a gente tem setores ainda bastante sacrificados. E o que eu tenho percebido, né, que alguns
vereadores estão até se empenhando bastante em entender a realidade dos comércios e das empresas que ainda não puderam retomar. Mas a gente tem setores que, de verdade, estão sofrendo bastante, e aqui, tanto na capital como no interior, a gente não tem nem previsão. O setor de buffets, por exemplo, é um setor que a gente olha, a gente entende o momento, mas não consegue compreender muito por que os buffets não estão retomando, sendo que os restaurantes já voltaram. E isso tem sido uma briga bem grande. E a gente olha também para o setor de turismo, né? Quando eu faço parte da ADIBRA, que é a Associação dos Parques de Diversão, os parques de diversão também estão nesse momento sem previsão de retorno. E isso deixa o empresário numa situação muito delicada. Então, quando você verifica um setor que não tem nem previsão para abrir, deixa um mar de incerteza, pode ocasionar um desemprego maior, e a gente está aí, né, nessa luta, nessa briga, tentando sensibilizar os governantes, tentando sensibilizar a opinião pública para permitir essa reabertura. Mas o lado bom, como você mesmo disse que nem tudo é tão ruim, é que a gente está sentindo uma evolução. Felizmente, o número de casos tem caído, então as empresas estão podendo voltar a operar mais tempo, a funcionar mais tempo, e a gente está sentindo que, assim, ainda muito devagar, as coisas estão acontecendo. Eu estou torcendo muito para que a gente entre logo na fase verde, né? E para que as escolas, os buffets, as empresas de diversão, que o turismo volte a ficar reaquecido e eu possa ver minha cidade de uma forma que eu sempre vi. Eu amo São Paulo, porque São Paulo é a cidade que você sai dia e noite, de madrugada, sempre tem tudo acontecendo. É onde tudo acontece, São Paulo. Tudo aberto. E aí, a semana passada, eu fui num cliente na região da Faria Lima, para vocês terem ideia, que é uma região super importante, é um centro de comércio e de escritórios, assim, sempre está muito cheio. E eu fui para uma reunião e eu nunca vi a Faria Lima tão vazia. Então, assim... Dá até uma coisa ruim, né, Ana? Nossa, Mariana, parecia que era uma terça-feira e parecia que era um domingo de manhã chuvoso, sabe? Ninguém na rua. Então, hoje em dia, assim, você andar por São Paulo, aí todo mundo fala, mas tem o lado bom do trânsito. Mas a economia está sofrendo demais, né? Então, assim, eu tenho muito medo disso perdurar por muito tempo e, infelizmente, alguns estabelecimentos não conseguirem voltar. Ontem eu até compartilhei no meu Instagram, aqui em São Paulo, em São Bernardo, que é uma cidade do lado, tinha um parque de diversões que chamava Cidade da Criança, que é bem conhecido. E eu quando era criança, fui lá, né? E é um parque que é uma delícia, super bacana, super lúdico, e infelizmente ontem eles anunciaram que não vão mais poder voltar, por conta dessa falta de perspectiva, porque estão há 6 meses fechados. E isso é muito triste, né, você ver isso. É muito triste. Eu acho que a gente tem, assim, as notícias, né, de empresas tradicionais fechando. Aqui em Curitiba a gente também tem acompanhado isso. Curitiba também ficou um tempo, foi mais atrasado aqui, né? A gente demorou para entrar na bandeira vermelha, mas também ficamos um longo tempo com tudo fechado, né? Então, assim, as empresas, como você falou, Ana, não só do turismo, mas pessoas também que trabalham com a parte de festas, eventos, enfim, estão sofrendo muito, né? Eu fiquei muito triste semana passada que eu vi a notícia que a floricultura que fez o meu casamento, que é uma floricultura super tradicional aqui de Curitiba, que fez assim, casamentos há 30 anos aqui na região, é extremamente conhecido, e era uma empresa sólida, uma empresa, né, famosa, e eles anunciaram que estavam fechando eles estavam desde 75 aberto, né? Então eles já passaram por muita coisa, mas não conseguiram passar pela pandemia. E infelizmente a gente vai ter mais notícias dessas, e acho que é isso que é o nosso objetivo aqui hoje, não é, meninas? Ajudar para que quem, de alguma forma, a gente está aqui disponibilizando também informações importantíssimas para que quem esteja nos assistindo consiga aqui pegar alguns insights e não passar por isso, né? E tentar evitar que sua empresa entre no vermelho. Com certeza. Mari, e você estava falando muito sobre Curitiba ter entrado nessa questão de
restrição mais tarde também. Aliás, nós entramos todos no começo, mas a pandemia demorou um pouco mais para chegar, né? Nós estamos em momentos diferentes no país, né? E nós estamos em 3 lugares que a pandemia está em momentos diferentes, né? Também. Então, assim, o que está valendo em Curitiba hoje, Mari? Conta para nós. Então, pessoal, a Curitiba teve um decreto novo agora no dia 17 e a gente entrou finalmente na bandeira amarela. Foi assim um período que estamos vendo uma melhora, a contaminação diminuiu bastante entre a população e por isso daí a prefeitura já autorizou que os bares, os parques e os restaurantes agora já estão voltando a abrir. Isso é uma boa notícia, a gente está vendo a vida mais normal, você sai, já tem trânsito, já tem engarrafamento, o pessoal já está podendo ir para os parques no final de semana, mas claro que tem restrições aqui de horários, né? Os bares, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, e restaurantes, eles estão também com uma redução de horário, não podem ter música ao vivo, né? Os shoppings também que estavam fechados no final de semana, agora podem funcionar todos os dias da semana, mas com restrição de horários tá assim, do meio-dia até as 10 da noite. Então, antes eles abriam às 10 da manhã, né? E continua a questão obrigatória na rua, né? Temos decreto aqui que é o uso obrigatório de máscara, saiu de casa tem que estar com máscara também. Então, assim, nós estamos num afrouxamento das regras, mas tomando todos os cuidados. O lado bom, né, a minha opinião pelo menos, é que finalmente o comércio está aberto, os bares, os restaurantes estão abertos, nós já podemos ter assim encontros, né? Por mais que até quem lida com evento não consiga fazer aqueles eventos grandes, podem fazer petit comitês, até achei isso super legal, uma convidada nossa aqui no Empreenda Ló, que trabalha com eventos, a Cíntia, se estiver nos assistindo, um beijo para a Cíntia, ela trabalha com eventos e ela comentou que teve essa mudança de perfil, que ela começou a fazer eventos para pouca gente, né? E que eles estão chamando os petit também comitês. Isso está funcionando muito. Está funcionando. Então, a gente pode ver que realmente dá para essa classe também se inovar um pouquinho aí e dar continuidade nos seus negócios, né? Você sabe, Mari, que hoje eu estava conversando com uma amiga, e Gisela, e aqui em São Paulo a gente já está com o shopping aberto no final de semana desde o momento que foi permitida a reabertura, né? Eram poucas horas, então abria às 4 da tarde e fechava às 10, daí agora já está funcionando um período maior, e o uso de máscara também é obrigatório em todo lugar, então a gente já sai de casa de máscara e não tem como ser diferente nesse momento. Mas eu estava conversando com 2 amigos, o Nelson Venerotti e a Anne Malheiros. A Anne é fotógrafo e o Nelson é florista. E eles se juntaram nesse momento de pandemia e reinventaram e fizeram um novo negócio. Então, eles estão fazendo mini weddings. E eles fazem casamento na casa das pessoas, né? Então, ficam os noivos e os parentes muito próximos. E aí, eles fizeram parceria com um buffet, que vai até lá e manda os kits para as casas dos convidados, então tem toda a organização, toda a decoração, faz a transmissão do casamento pela internet, pelo Zoom. Então, a gente vê que assim, as pessoas se reinventaram, estão fazendo novos negócios, isso é muito legal, e a sociedade está se adaptando para esse novo momento, né? Sem dúvida. Que a criatividade nesse momento é importantíssima, a inovação, a criatividade a coisa tem que fluir para, de fato, haver aí toda uma mudança. E é uma mudança para todo mundo, uma mudança de paradigma para o empresário e também para o consumidor, né? Com certeza. Olha, Ana, você me deu uma ideia aí, acho que quem está nos assistindo aqui, se puder comentar também, eu acho que a gente tem que fazer uma live aqui para citar esses casos de inovação, né? Pessoas que se inovaram agora na pandemia, porque... falei da Cíntia para vocês, que foi uma convidada nossa, estava até aqui conversando com ela aprendeu a se inovar, esses seus clientes, eu tenho outros clientes também que fizeram mudanças no seu negócio para conseguir atingir seu público e continuar essa comunicação com o seu cliente. Eu acho que a gente podia contar com a colaboração do pessoal que está nos assistindo e trazer aí uns cases para a gente trazer e discutir aqui nas próximas lives. Acho ótimo. Quem quiser participar também, acho que a gente podia até receber convidados, quem quiser participar
deixa aí um recadinho, passa o seu contato, manda um direct para o Empreendaló e a gente vai pensar em algumas pessoas para trazer e até para dar ideias, né, para os empresários que às vezes estão aí tentando reinventar o seu negócio e não conseguem sair da caixinha um pouco. Eu acho que esses casos de sucesso e de reinvenção são muito interessantes e trazem ideias, né? Eu acho também. Isso tem que valer para todo lugar, porque eu vim depois com essa pandemia e eu me refugiei aqui no interior, né? Estou até com saudade de Curitiba, que eu nunca fiquei tanto tempo sem estar em Curitiba e sem estar fazendo meu trabalho por aí. E eu tive isso de me refugiar para cá, mais precisamente em Umuarama hoje, a pandemia que demorou um pouquinho mais para chegar, mas chegou também. Então, nós passamos por tudo isso, por fechamento de comércio, pela reabertura, as restrições, e também hoje nós estamos aqui num período de menor restrição. Não acabou tudo ainda, mas de acordo aí com a flexibilização que até ocorreu no estado do Paraná, de um modo geral também, nós aqui também estamos aí com feiras livres, mercados, restaurantes, já em horário quase que normal de funcionamento, né? Não vamos dizer assim, voltamos à normalidade, porque essa normalidade também não vai existir tão rápido, mas estão todos respeitando a questão mesmo de higienização, a questão da utilização de máscaras, que é obrigatório no Paraná todo, e, de fato, todos aí reinventando também nos seus negócios, né? Acho que a verdade é essa. A situação vai ficar muito assim a critério de cada governo municipal mesmo, hoje, verificar quais são as situações dos seus locais para poder cada vez mais abrir aí e dar a possibilidade do comércio, da indústria, dos serviços funcionarem melhor também, né, gente? Mas eu acho que a gente tem que entrar aqui também um pouco no nosso assunto hoje, que é retomada, né? E vamos juntas para essa retomada. Eu tive vendo uma pesquisa do IBRE, que é o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, que mostrou que, nesse momento, 42% das empresas avaliam que elas só vão retomar as atividades normalmente mesmo no ano que vem. Então, até lá, muita criatividade para se manterem firmes no mercado, né? Mas tem um dado que eu achei muito interessante, também dessa mesma pesquisa, que fala que 34% das empresas, elas reduziram o quadro de funcionários nessa pandemia até para poder se manterem aí, né, e as atividades e ajustarem as suas finanças. E nessa toada que vem, desses ajustes todos, nós vimos aí a queda da MP 927, que ela foi criada, né, justamente para isso, para manter os postos de trabalho mesmo, nesse sentido de manutenção dos postos de trabalho. E hoje, dentro desse cenário, também tem novidades aparecendo a todo momento, e os empresários têm dúvidas, eles nem sabem mais o que é que está valendo, o que não está valendo mais neste momento. Então, assim, em relação especificamente a essa questão dos empregados, nesse cenário para os empresários, o que é que está valendo hoje, Ana? Então, Gisela, a MP 927 ela foi muito importante no início da pandemia, muito. Estava todo mundo perdido, a gente tinha um monte de empresa com aquela situação que não podia mandar os empregados para o trabalho, mas também ainda não estava preparado para trabalhar em home office. O home office pela CLT, que foi um dos assuntos que a gente até trouxe num outro bate-papo, ele é mais criterioso, então assim, ele tem mais exigências, não é tão simples de implementar. Então eu acho que a MP 927, com os percalços, com os desacertos, mas ela teve bastante acerto. Então, essa MP, pelo período que ela esteve em vigor, ela facilitou muito a vida do empresário, podendo antecipar férias, podendo fazer banco de horas negativo, tendo mais facilidade de implementar o home office, e esse prazo acabou. Então, hoje, a gente voltou para aquilo que era previsto na CLT. E aí, que vale hoje? Valem as regras da CLT. Existe um projeto de transformar a MP 927 em lei, né? Trazendo, talvez não com tanta amplitude, mas numa forma mais reduzida,
porém flexibilizando ainda mais as relações trabalhistas, mas isso ainda é um projeto, não está finalizada a votação, e aí voltou-se ao normal. O que a gente está vendo na prática? Que os sindicatos estão se organizando. Então, eu tenho vários acordos coletivos e participei, inclusive, de um aqui em São Paulo, onde a gente pegou os termos do MP 927 e trouxe para a convenção coletiva, né, em forma de termo emergencial. Então, hoje, para algumas categorias, é possível continuar adotando aquelas medidas da 927 mediante acordo, mediante a pactuação entre os sindicatos ou entre a empresa e o sindicato. Mas não é todo mundo que está conseguindo fazer. Então, para a realidade atual, em termos trabalhistas, o que valem são as regras da CLT. Porém, a MP 936, que é aquela que traz a possibilidade de redução de jornada e salário, e a possibilidade da suspensão de contrato de trabalho, ela foi transformada em lei, que é a Lei 14.020. E com isso, quando a lei saiu, ela já possibilitou, né? Quando tinha MP, eu podia suspender o contrato por 60 dias e reduzir a jornada e salário por 90. Quando a lei veio, já saiu um decreto possibilitando ampliar esse período. Então, eu tive aí mais 30 dias, que finalizava em 120 no total, e equiparando as duas medidas. Então, tanto a suspensão como a redução poderiam ser aplicadas por 120 dias. E agora, essa semana, essa notícia assim é quente da semana, né? Veio um novo decreto prorrogando, que é uma das possibilidades trazidas pela 14.020. A lei fala na possibilidade de decretos, né? Estendendo esse prazo. Então, veio um decreto para alívio de muito empresário, possibilitando a adoção da redução e da suspensão de contrato por mais 60 dias. Mas aí eu queria trazer uma coisa para vocês que me preocupa muito, e eu queria ouvir um pouco a opinião de vocês. O empresário não pode esquecer que quando ele vai e reduz a jornada e o salário, e ele vai e suspende o contrato de trabalho, ele está criando uma estabilidade para o colaborador. Então, essa estabilidade que lá atrás, na MP, era de até 90 dias, com as prorrogações, agora chega a 180. Então, eu tenho daqui a pouco, né, quando terminarem esses períodos e para as empresas que usarem a medida na íntegra, ele vai ter um empregado com uma estabilidade de 6 meses. E aí, várias vezes me perguntam assim, Ana, mas agora tem aquela questão para quem tem 10 anos de empresa, que o aviso prévio pode chegar a 3 meses. Então, na verdade, só tem 3, porque 3 já está no aviso. Não pode compensar o aviso com a estabilidade. Então, para quem tem 3 meses de aviso... Mesma coisa para grávida, né, Ana? Mesma coisa para grávida. Também se soma. Né? Quem tem 3 meses de aviso, Mari, vai ficar 6 meses de estabilidade mais 3 de aviso. Mais 3, 9. Exatamente. São 9 meses. Isso é uma loucura. E a gente está falando ainda de um momento que não vai ser fácil. Não é porque voltou tudo... chegou a vacina amanhã. Brasil tomou vacina aí em 1 mês, e daí vamos voltar. Bom, a economia não vai voltar nessa velocidade. A gente ainda vai estar enfrentando problemas, ainda vai estar... A maioria das pessoas aqui que mantiveram seus negócios, e acho que, meninas, nós podemos falar por nós mesmos, nós 3 aqui somos empresárias, cada uma de um escritório diferente, todas nós tivemos renegociação de contratos com os nossos clientes. Sem exceção. Não é? Conversamos sobre isso. Nós fomos afetados também pela pandemia, como todos, né? Não estamos aqui falando dos outros, estamos falando de nós. E a gente sabe que isso não vai voltar em janeiro de 2021, não está tudo mil maravilhas, né? Mas, Mari, eu penso assim, a maioria dos meus clientes utilizaram essas medidas, tanto de redução de jornada quanto de suspensão de contrato. E por mais que a gente informe, que a gente oriente, ninguém está muito preocupado com esse prazo de estabilidade, não. A ideia é resolver o problema imediato, pelo menos isso que eu tenho visto aqui. A maioria se preocupa com o fluxo de caixa, né? Momentâneo, né? Eu tenho que fechar as minhas contas esse mês. E eu não acho que isso esteja errado, afinal, é uma forma de se manter a empresa. Mas tem surgido até algumas dúvidas aqui nos comentários, e eu queria dividir com vocês também dúvidas dos nossos
clientes e de quem está nos assistindo. E se eu não quiser manter essa estabilidade, faço o quê, Ana? Né? E aí, como é que eu resolvo isso? Não, e aí? passou, a pessoa está 3 meses comigo, não dá mais, eu vou ter que desligar essa pessoa. O que eu faço? Vai ter que indenizar, Mari, não vai ter para onde correr. Né? Hoje, por exemplo, eu respondi uma dúvida de uma empresa que estava nessa situação, que o empregado tem estabilidade, e aí o empregado quer sair, porque ele conseguiu uma oportunidade melhor. Então, me questionaram assim, e no caso de mútuo acordo, como é que a gente faz? Como é que fica essa estabilidade do empregado em mútuo acordo? Eu, particularmente, recomendei para o meu cliente, eu falei assim, olha, eu acredito, como tudo é partilhado no mútuo acordo, e a gente vem falando aí das metades, né? Então, é metade do aviso prévio, a multa de 40% é pela metade, na segurança, para você fazer o cálculo de quanto você vai despender, pelo menos considere essa estabilidade pela metade. Mas tem corrente dizendo que não, que como ela se equipara a um pedido de demissão, não seria devida à estabilidade. Não teria. Eu particularmente recomendo que a pessoa na provisão já pense pelo menos nessa metade, por uma questão de segurança. Mas o mútuo acordo, ele é uma exceção, porque para a pessoa conseguir uma recolocação nesse momento que estamos, já é muito difícil. E aí o empresário, geralmente, ele vai pela demissão. E na demissão não tem acordo, né? A gente vai ter que pensar e contabilizar essa indenização. Que se for na redução de jornada, ela tem peso menor, dependendo da proporção que você reduziu a jornada e o salário, mas se for na suspensão, é um salário por mês que houve a suspensão. E aí, somando com aviso prévio, somando com multa de 40%, somando com as verbas rescisórias, essa conta vai ficar alta. Muito alta, Ana. E assim, e vai ter aqueles casos que não vão ser mútuo acordo, né? Que vai ter que demitir e pronto. E a própria lei, ela fala disso, vai ter que pagar um salário como multa, né? Os salários que faltavam. Então, Sim. Você não quer ficar com o funcionário, você não quer mais esse tempo com ele, mas o salário que faltava até finalizar essa estabilidade, você, empresário, vai ter que pagar, né? Vai ter que indenizar. Então, é complicadinho mesmo, pesa no bolso, né? Não é uma medida do governo que só veio para ajudar, ela trouxe uma contrapartida. Sem dúvida. Até é o desafio, só para complementar, Gi, é o desafio do RH, né? Como é que o RH consegue organizar tudo isso, lidar com essas suspensões, reduções, essas medidas, esses decretos que estão saindo, então eles estão fazendo de tudo para conseguir equilibrar os pratinhos, né, para que a empresa consiga sobreviver, mas vai chegar uma hora que algumas demissões, infelizmente, em alguns setores vão ter que ser feitas. E aí o empresário tem que tomar cuidado, e o RH também, para evitar gerar passivo. Então, pensar em tudo que está fazendo. Eu sei que não é fácil, ninguém está com caixa aí bombando, né, cheio de dinheiro e podendo fazer dispensa, mas aí é interessante procurar o sindicato para, de repente, flexibilizar essa demissão, fazer acordo, de repente parcelar a estabilidade com a anuência do sindicato, pode ser uma saída. Acho que é a única saída, né, Ana? É a mais segura, pelo menos, né, Mari? Exatamente. E nós estamos falando aí, meninas, dessa saúde financeira da empresa, mas a gente não pode esquecer também da saúde dos empregados que está diretamente ligada à saúde da empresa, né? E aí eu queria te perguntar, Mari, o que muda agora em relação aí às medidas de saúde, utilização de EPI, eleição da CIPA, o que é que mudou com o que está valendo agora, né? O que de fato está vigorando nesse momento. Pois é, meninas, eu acho esse tema extremamente importante, porque quem está voltando agora, que teve essas bandeiras aí laranja e amarela, e estão podendo realmente abrir e trazer seus funcionários de volta para dentro da empresa, precisa prevenir, vai precisar realmente ter um plano de ação para fazer essa previsão, essa prevenção da contaminação do coronavírus, né? E nós temos já algumas regras estabelecidas. O Ministério da Economia lançou em maio desse ano um manualzinho, né, explicando quais medidas preventivas tem que tomar.
não só o Ministério da Economia, mas o Ministério Público do Trabalho e a Vigilância Sanitária também estão fiscalizando as empresas. Eu já defendi empresas que foram fiscalizadas pela vigilância para ver se está realmente, se as empresas estão tomando esse cuidado para prevenir o coronavírus. Mas a maioria das empresas pergunta, mas como é que eu faço? Como é que eu provo que eu estou tomando os cuidados? E o que a gente orienta é ter um plano de prevenção interno na empresa. Você fazer um manualzinho de prevenção de todas as medidas que você está tomando e divulgar isso para os seus funcionários, gente, porque isso vai ajudar no momento da fiscalização, e a fiscalização só começou, porque daqui para frente nós sabemos que os fiscais vão estar visitando as empresas, ou seja, por denúncia, ou eles realmente vão aparecer porque está na rota deles, para ver se vocês estão tomando esses cuidados, né? Mas o que eu vou colocar nesse meu plano de prevenção? Então, assim, podemos até buscar uma ajuda no que a OMS fala. A OMS, ela traçou um plano geral mundial, e o nosso Ministério da Saúde, ele acolheu esse plano, né? Então, entre os pontos que tem que estar descrito é a questão do distanciamento pessoal, né, e social, das mesas e cadeiras da onde o pessoal vai estar. Outra situação que eu acho muito importante é turnos, né? Se é uma empresa grande, com volume de pessoas, Gisela, estabelecer turnos, né? Então, diminuir o pessoal naquele mesmo ambiente por turnos de trabalho, enquanto alguns trabalham home office de manhã, ou eles voltam para a empresa à tarde, daí vai trocando isso. A questão da higiene pessoal, que todo mundo está cansado de saber, mas na hora que a vigilância aparece na sua empresa, você tem que provar que você demonstrou isso para o seu funcionário, que ele tem que usar máscara, de quanto em quanto tempo ele tem que trocar essa máscara, como que ele vai lavar a máscara, a questão do álcool gel que tem que estar disponível em todos os ambientes, água e sabão, né? Uma questão simples, mas nós temos, por exemplo, em indústria, barracão, que às vezes não tem um banheiro adequado próximo com água e sabão para fazer a higienização das mãos, né? E também a limpeza e higienização dos ambientes. As pessoas pensam muito no indivíduo e esquecem que os ambientes precisam de um tratamento diferente. E isso tem que estar registrado, né? Que tem uma ordem, por exemplo, que a pessoa da limpeza, ela vai estar utilizando produtos adequados que realmente matam o vírus, que vão evitar essa contaminação. Então, a lavagem dos sanitários, por exemplo, é recomendado que seja a cada 2 horas, né? A maioria das empresas não está fazendo isso. Faz uma vez por dia e olha lá. Nós estamos falando a cada 2 horas, né? Mari, só fazendo uma parte, eu acho que é importantíssimo os empresários saberem os protocolos das suas categorias. Porque, vamos lá, todas as categorias que aqui em São Paulo, pelo menos, e acredito que aí no Paraná também, cada categoria que foi liberada para abertura foi aprovado pela prefeitura, pelo governo do estado, enfim, de cada região, um protocolo específico para a reabertura. E lá tem as medidas de saúde de cada categoria. As empresas não podem deixar de observar isso, né? Porque elas podem ser fiscalizadas, inclusive, pelo não cumprimento do protocolo. E é por isso que é importante, Ana, ter esse plano de ação. Porque não é um plano de ação que você vai lá e vai achar na internet e vai copiar. Você tem que entender a sua categoria para que você trace quais são os cuidados necessários para evitar a contaminação. Mas a importância realmente desse plano também é de você fortalecer uma comunicação com os seus funcionários, porque a comunicação a OMS coloca como um dos pontos essenciais, e você ter a prova para você se defender até futuramente sobre uma situação de acidente de trabalho, como o STF definiu que a contaminação interna na empresa do coronavírus pode ser considerada uma responsabilidade da empresa. Então, como é que você vai evitar isso? Mostrando que você comunicou ao teu empregado, tomou todas as medidas e teve esse plano de ação, né? Com certeza. Tem empresa, inclusive, usando aplicativo, Mari, para controlar isso. Você já viu, Gisela? Tem uns aplicativos super bacanas que as empresas estão usando para poder pedir para os empregados informarem, né, qual o seu estado de saúde, como ele se sente, como ele não está.
se ele teve contato com alguém que estava contaminado, se não estava, até para poder passar as orientações de uma forma mais célere. Eu acho que a gente tem que se adaptar a tudo isso. É bem isso. E o que a gente vê comumente é a medida da temperatura, né? Você vai no mercado, você vai no shopping, eles medem a temperatura de quem está entrando. Olha, isso até é indicado para o consumidor, para a pessoa que está visitando a tua empresa. Agora, para o teu empregado, isso não é suficiente, não é só medir a temperatura e pedir para usar máscara, né? Isso não é a medida suficiente, você tem que entrar mais a fundo nesses cuidados. Mas, assim, o que mais realmente eu vejo que os empresários, meninas, estão com dúvida é o que fazer quando aparece alguém contaminado na empresa ou com suspeita do Covid, né? Então, o que eu faço com aquele meu... E aí eu acho, Marison, a parte há uma demora muito grande, porque muitas vezes se sabe assim, olha, alguém daquela família está com um problema. E há uma demora para afastar aquele funcionário. Ficam esperando o resultado chegar daquela pessoa para poder afastar aquele funcionário. De repente, já não tem mais um doente, já tem o segundo e o terceiro. Eu tenho visto casos assim. Ontem mesmo eu atendi uma cliente que se contaminou em ambiente de trabalho dessa forma e ela estava preocupada exatamente nesse sentido. Então, eu falei, meu Deus, a gente precisa organizar isso para que tenhamos esse time também. Com certeza. Eu vejo isso mesmo. Tem empregados que procuram o nosso escritório, que sabem que a gente atende a empresa, preocupados. Olha, eu me contaminei, ou o meu colega se contaminou, e qual vai ser a orientação? A empresa não está falando nada, o que eu faço? Vou para casa, fico, faço exame? E uma das dificuldades é essa questão do exame, porque o exame confiável, que não é o da farmácia, que é rápido, é o do laboratório, e normalmente ele não sai no dia. Se for aquele PCR, ele demora até 6 dias, dependendo do laboratório, para sair o resultado. E o que eu faço na minha empresa e com esse empregado? Né? Então, as orientações, eu queria assim, já trazer alguma coisa bem mastigada aqui para o pessoal que está nos assistindo, de qual é a melhor orientação, mas lembrando de vocês colocarem isso por escrito nos manuais da sua empresa, na comunicação com seus funcionários. Mas se houver suspeita, por óbvio que a primeira atitude é afastar o funcionário, né? Isso não há dúvida. E, inclusive, suspeita do familiar, né? Eu acho que é importante isso. Não é só suspeita do funcionário, é suspeita do familiar. Porque se uma dica... Pode falar, Mari, desculpa. Não, mas a suspeita do familiar, Gi, é importante você falar, porque normalmente os funcionários não comunicam na empresa. Ele não fala que ele mora com a mãe que está com Covid. Então, tem que ter regras muito claras para mostrar para esse funcionário que ele vive com alguém que está com Covid, ele não vá para a empresa. Ele tem que ligar e avisar, ele não tem nem que ir até lá, porque só o fato dele ir para falar essa situação, ele já pode contaminar alguém. Exatamente. Sim, e aí as empresas estão tendo que lidar com o aísmo por conta disso, né? Porque tem a questão tanto do empregado que não está indo trabalhar, como da questão do afastamento pela suspeita do familiar. Exatamente. É bem isso mesmo, Ana. E o que eu vou fazer, então, com essa pessoa? Vou ter que colocar ela numa quarentena, mas o que eu faço com quem trabalhava perto dele? Né? Tenho lá, às vezes, no ambiente, 50 funcionários. Né? Então, eu vou colocar todo mundo em quarentena, porque todos estão suspeitos? Não tenho como, não tenho como abrir mão de toda a minha equipe, né, gente? Então, assim, o que... Não sei vocês, quero até a opinião de vocês, mas nós estamos recomendando, até por uma questão assim mais segura mesmo, de fazer o exame em todos aqueles que tiveram contato com esse funcionário contaminado. Tá? Essa é a orientação que eu estou dando também, Mari. É a orientação padrão. Eu acho que tem que ir por esse caminho, até por uma questão de responsabilidade social. Eu acho que você não pode deixar o outro colaborador sem saber disso e sem estar testado, porque ele pode levar para casa dele, a gente não sabe no ambiente familiar se ele tem contato com algum grupo de risco, alguma coisa, e isso pode ajudar com a proliferação da doença. Então, a gente tem que ser responsável, enquanto empresário, enquanto empreendedor, enquanto RH, para
fazer com que a coisa flua da melhor forma. E, infelizmente, a gente vai ter a questão do absenteísmo. Então, a gente vai ter que, sim, nesse momento, colocar esse colaborador em casa como uma pseudo-quarentena, para que até que saia o resultado do exame, confirme se ele tem ou não efetivamente a doença, e aí a empresa vai ter que remunerar esses dias. Não adianta falar assim, eu posso mandar para o INSS. Nesse momento, não. Porque ainda é uma suspeita, não se tem a confirmação. Mas, por questão de segurança, ele vai precisar ficar em casa. E teve assim um desespero dos empresários no começo que o Ministério da Saúde publicou essa cartilha. É uma cartilha que está disponível no site do Ministério da Saúde, e ele coloca o seguinte, que se o funcionário teve contato com alguém com Covid confirmado, ele já teria que ser colocado em quarentena por 14 dias. Não fala da possibilidade do exame. Então, assim, teve um desespero nesse início, e a solução é essa. De fato, se você não vai fazer o exame, essa pessoa que teve contato, ela já é um caso suspeito, teria que afastar. Mas o exame, sendo negativo, libera a empresa de afastar esse funcionário, é uma prova que ela tem, que ela não está colocando ninguém em risco, e ela pode trazer esse funcionário de volta para a atividade, né? Mas, Ana, você comentou da questão social, e isso também é um ponto importante. Não é porque o funcionário está afastado que acabou ali a comunicação com a empresa. A empresa também tem a obrigação de saber como é que está caminhando essa doença, né, gente? Então, até a orientação que a gente está de 2 em 2 dias, estar comunicando com esse empregado, saber como ele está, acompanhando realmente o estado dele, né? Para ver se isso está evoluindo. Eu acho que tem essa questão, precisa fazer sim o acompanhamento, e uma outra questão é assim, todas as medidas que você como empresário adotar, tudo que você fizer para o seu colaborador, você precisa documentar. Então, assim, precisa ter uma pastinha ali na sua rede chamada COVID, né? Pandemia, dê o nome que você quiser, mas você precisa documentar. Por quê? Porque está tendo muita fiscalização. Semana sim, semana também, eu recebo lá no escritório que chegou a fiscalização para alguma empresa. E aí você tem que provar que medidas você está adotando. Então, assim, não são só as medidas, comprei álcool em gel, distribuí máscara. Não, o que você está fazendo em termos de espaço físico, em termos de distanciamento social, como você está lidando com o empregado que tem a suspeita da doença. Então, você precisa documentar, porque se você sofrer uma fiscalização, você vai ter que provar, não só dizer o que você faz, mas como também comprovar. Por isso, o plano de ação. Eu tenho chamado, né, de plano mesmo, porque a empresa ela formata um plano para cada situação. O que eu vou fazer se mora com alguém suspeito? O que eu oriento esse meu empregado de cuidados que ele tem que ter na casa dele? Porque eu tenho que orientar, não adianta eu tomar todos os cuidados aqui na minha empresa, limpar o sanitário a cada 2 horas, e essa pessoa, no final de semana, fazer uma festa e convidar 50 pessoas lá para uma balada, né? Se acontece alguma coisa dessa e a empresa sabe, ela pode, Ana, tomar alguma medida? Eu entendo que sim. Cabe até uma advertência desse empregado, cabe até suspender ele das atividades porque ele está colocando em risco a vida dos outros. Está tendo uma atitude irresponsável, né? Sim. Então, você tem que pensar no coletivo nesse momento e precisa educar. Então, nesse momento, muito importante ter treinamento, educar o seu funcionário, acompanhar isso de perto, verificar se ele não está se colocando em risco de forma a colocar os outros colaboradores em risco, porque a gente está vivendo uma crise mundial. Então, não dá mais para a gente ter uma atitude isolada e egoísta em alguns momentos e achar que está tudo bem, que a gente só está se colocando em risco. Não, a gente, na verdade, está colocando todo mundo em risco e fazendo com que esse ciclo não acabe nunca. Então, acho que mais do que nunca, o empresário ele precisa investir em educação, ele precisa investir em disseminar informação, né? Isso nunca esteve tão necessário como está nesse momento. A educação e a informação é a base de tudo. E eu sempre digo, informação de qualidade, gente. As pessoas têm que buscar conhecimento e buscar informação de qualidade. Hoje nós temos cursos online, nós temos todas essas possibilidades de contato por internet mesmo, muitas lives, muito webinars, tudo isso, as pessoas têm que estar ouvindo, têm que estar se informando e têm que sempre buscar informação de qualidade, porque o que é de fake news por aí também nem se fala, né? Mas, meninas, é bem interessante essa situação
que a gente está trazendo, da questão da saúde, e todo mundo, com certeza, é uma dúvida todos os empresários têm dúvidas nesse sentido a todo momento, porque sempre surgem novas situações, mas estão nos perguntando aqui a respeito de empréstimos. Então, vamos voltar a falar um pouquinho sobre as medidas financeiras aí, para as empresas também. Nós estamos acompanhando, nesse período todo de pandemia, a liberação de crédito para as empresas, né? Nós tivemos aí o Pronamp, nem todas as empresas conseguiram, muitas empresas bateram na trave aí, ficaram aguardando e não tiveram os seus créditos liberados, principalmente as empresas de pequeno porte, que tanto precisam, né? E a gente viu também que o governo fez alguns ajustes para poder ampliar esse crédito, com menos burocracia aí, para que as pessoas possam mesmo ter acesso a esses empréstimos, que são situações mesmo emergenciais hoje para a manutenção de várias empresas, para a continuidade aí das empresas. Então, Ana, você tem como passar para a gente um pouquinho o que tem de novidade para os empresários nesse sentido? Porque está todo mundo querendo saber onde está o dinheiro. Olha, Gi, o Pronamp não deu para quem quis, né? Não, infelizmente, assim, a ideia toda da lei é ótima, a linha de crédito era excelente, a taxa de juros fantástica, a carência para começar a pagar realmente iria ajudar todos os empreendedores que precisassem da linha, mas não deu para todo mundo. Acabou, e acabou muito rápido, né? A gente teve relatos de empresários que o banco, por exemplo, uma empresa que faturou até quase 4 milhões no ano de 2019, ela poderia pegar quase que 1 milhão de empréstimo. Eu tive empresários, clientes meus, que conseguiram 100 mil. Por quê? Porque o valor que foi para o banco foi rateado entre agências e o gerente teve que fazer uma ginástica para liberar para quem pôde, né? Então, não foi o valor que você poderia levantar, que era com base no faturamento que você teve em 2019. Infelizmente, o valor não foi liberado para todo mundo. E teve gente que não conseguiu nem isso. E só uma parte aí, Ana, no exterior, na Europa, foram também liberadas linhas de crédito nesse sentido, mas todas diretamente, sem passar aí pelos bancos, justamente para se evitar isso, né? E é uma linha de crédito diferenciada, porque assim, nesse momento, você pedir para o empresário cair na linha de crédito normal do banco, tendo que dar seu imóvel, às vezes, como garantia, tendo que dar a garantia pessoal, ele, enquanto empreendedor, assinar junto com a família e assumir essa dívida, nesse momento é muito delicado. Então, vinha com a garantia do fundo, por parte do governo. Então, esse dinheiro era um dinheiro realmente mais barato, mas, infelizmente, não deu para todo mundo essa linha de crédito. E aí o governo soltou agora, dia 19, foram sancionadas 2 outras leis, né? Uma que traz a questão que é chamada PEAC, né? Que são linhas de crédito que você pode usar para fomento do seu negócio. Então, tem o PEAC da maquininha, que vale até 50 mil, e ele é um crédito que vale bastante para quem opera no comércio e que usava a maquininha para receber as suas vendas pelo cartão. Então, até 50 mil você pode fazer essa linha de crédito. A taxa de juros é de 6% ao ano, ou seja, uma taxa de juros super baixa. E para isso você tem que ter comprovado que você tinha movimentação. Então, você vai ter uma carência para começar a pagar, você levanta até 50 mil, tudo bem, não é nenhum valor que você fale assim, puxa, esse vai resolver a minha vida, para grande parte das empresas. Mas já dá um fôlego aí no meio dessa história toda. E a gente tem ainda, nessa própria lei que trouxe o PEAC, o que traz o PEAC pelo FGI, que é o Fundo Garantidor. Então, você também pode levantar uma linha de crédito, ela é similar ao Pronamp, a taxa de juros também é baixa, mas do que a gente está vendo, o parcelamento pode ser até de 6 a 12 vezes, mas do que a gente está vendo, esse dinheiro ainda não chegou nos bancos. Então, assim, eu tenho acompanhado, vai poder ser disponibilizado, inclusive, não só por banco, mas, por exemplo, por bancos de desenvolvimento, por associações, mas isso ainda não chegou. Então, os empresários estão aí e consultem os seus gerentes, fiquem de olho, pede para ele te colocar ali na lista VIP, né? Dá seu WhatsApp, pede para ele te informar, conversa mesmo com o gerente, porque quando esse valor for disponibilizado, ele vai poder ajudar o seu negócio.
também é um empréstimo que vai poder ser contratado até 31 de dezembro, e ele é garantido pelo governo. Então, você não vai precisar dar a garantia dele, de um imóvel, de uma coisa pessoal. Então, são duas linhas de crédito aí interessantes. E a gente tem uma terceira linha de crédito que também saiu lá no Ana, dia 19. Oi? Só fazer aqui uma vírgula. Eu acho que eles têm objetivos diferentes, as duas linhas de crédito que você estava comentando, né? A primeira, obviamente, ela vai mais para o microempresário, para aquele comércio pequeno, né? Por isso que ele está facilitando ali pela maquineta do cartão de crédito, né? E o segundo, a gente está esperando aí, como você falou, esperando liberar esse crédito, mas não atinge ainda grandes empresas, grandes indústrias que estão com problema, né? Essas não estão tendo aí o auxílio que precisa também. Não, as que têm maior faturamento ainda não tem uma linha de crédito liberando. O que a gente está vendo é que assim, o governo está priorizando o pequeno e o médio empresário. Então, essa linha de crédito, as duas que vêm da mesma lei, que é o PEAC, tanto a garantida pelo Fundo de Garantia, como também aquela que é atrelada à maquineta, elas são linhas de crédito que você pode usar se você tiver elegível, né? E aí tem a questão do faturamento que precisa ser observada. A primeira da maquininha são 50 mil reais. Aí você só tem a questão do requisito de ter tido a movimentação. A outra linha de crédito, que é a garantida pelo fundo de investimento, ela tem um valor maior que pode ser emprestado, mas ela também tem restrição de faturamento. Então, assim, são para as empresas que tiveram faturamento até 300 milhões. Ela é um pouco mais elástica que o Pronamp, mas ainda não veio, então a gente não sabe quanto vai ser disponibilizado e para quem. Agora, exatamente. Essa outra, Mari, trazida lá pela 14043, que é a chamada PESE, é uma linha de crédito específica para pagamento de folha de empregado. Então, ela é uma linha de crédito que ela é destinada para quem teve receita bruta de 360 mil até 50 milhões. Então, assim, você vê que aí já teve um salto maior. Essa já ajuda mais, né? Uhum. E aí, você pode financiar sua folha de pagamento por até 4 meses. E para salários com limite, né, de salário de até R$ 2.099. Então, você fala, não vai atingir toda a minha folha. Mas para aquele empreendedor que está numa situação delicada, já é um fôlego. Claro, sem dúvida. E essa taxa de juros, ela é baixíssima, é a menor de todas. Ela é menor que o Pronamp, ela é menor que o PEAC, ela é de até 3,75 ao ano. Então, eu oriento todos os meus clientes. Eu oriento todos os meus clientes, peguem mesmo, gente, peguem porque precisa. E se não precisa agora, vai precisar daqui uns dias, porque vai demorar até tudo isso, de fato, entrar nos eixos, né? Isso que você falou é muito interessante. As pessoas às vezes têm medo de pegar a linha de crédito, mas é um juros que está muito baixo. E está muito interessante. Ana, uma pergunta, uma dúvida. E a condição para pagar esta folha de pagamento, né? Nós víamos os primeiros decretos, a condição era a estabilidade desse funcionário. Esse funcionário que estava naquela transmissão da folha, da minha contabilidade, eu tinha que manter ele enquanto eu estava recebendo esse empréstimo. Como é que ficou essa situação? A mesma coisa, Mari. Nesse caso, assim, você vai limitar até o tempo que você usar a linha, não do tempo que você começar a pagar. Teve empresário que até estava confundindo, falando, poxa, mas eu vou ter que manter por todo o tempo que eu estiver pagando? Não. Essa linha de crédito em especial, ela tem 6 meses de carência. Então, imagina, senão você ia estar criando uma estabilidade muito grande. Então, não, você vai precisar manter se você usar pelos 4 meses, você vai precisar manter esses empregados, ou pelo menos o mesmo número de empregados, por esses 4 meses. O que for pedido de demissão ou justa causa, tudo bem, você não vai ter problema. Sim. E qual é a penalidade se você demitir o empregado? Você vai ter que antecipar o pagamento do empréstimo. Então, precisa tomar cuidado com isso, mas eu acho que é uma penalidade pequena perto do que você pode salvar o seu negócio nesse momento. Porque, gente, 4 meses de folha
acaba dando um fôlego nesse momento, né? Mas Ana, eu acho que isso é uma ajuda necessária, mas fica o alerta, né? Eu vejo por que eles ajudam mais o microempresário, e essa pessoa realmente é que tem a menor renda, normalmente ele é o empresário individual, mas normalmente esse empresário ele não tem ferramentas de gestão financeira. Né? Ele não toma cuidado com esse dinheiro e saber que ele vai ter que devolver, que ele vai ter que manter esse negócio. Então, quem está dependendo desses empréstimos do governo, eu acho que tem que entender um pouco mais desse dia a dia da sua própria finança, né? De ter um cuidado real ali, porque senão você vai criar uma dívida e você não vai conseguir pagar. Então, não é só pegar o benefício, é realmente utilizar para tentar crescer, mas tomar esse cuidado para você fazer uma gestão financeira consistente da sua empresa, para que você possa depois fazer essa devolução ao banco e não sofrer aí uma execução, porque a maioria desses casos, não é, Ana, viram dívida ativa, né? Então vai ter uma execução fiscal, né? Não é só com o banco, você também deve para o governo. E aí eu já aproveito a oportunidade, porque assim, hoje nós estamos conseguindo transmitir tanto no Instagram como no Facebook, então eu aproveito a oportunidade para convidar quem está assistindo, porque a semana que vem a gente vai falar de um assunto super bacana, que é a liderança. Então, Mari, quando você fala em gestão, eu acho que a gente precisa ter um líder forte dentro da empresa, né, para já desenvolver as competências de líder, olhar para o seu negócio e poder fazer essa gestão financeira que você está falando. Aí são competências que a gente vai desenvolvendo enquanto empresário. Mas é bom você colocar isso, Ana, para as pessoas já ficarem antenados na próxima live, que nós vamos falar muito sobre isso. Porque é importante a gente dizer também que a gente tem recebido muitas perguntas e a gente está montando os assuntos aqui conforme o interesse de vocês. E a gente, toda semana, temos trabalhado nesse sentido, de poder ajudar mesmo, né? De trazer assuntos que vão ser importantes no dia a dia. E por falar nisso, meninas, na semana passada nós falamos sobre LGPD. E tudo que nós falamos na semana passada já mudou um monte ontem, né? O Senado Federal aprovou aí a vigência imediata da LGPD e pegou muita gente desprevenida. E agora, gente? Me responda aí, Ana, o que fazer diante disso? Na verdade, assim, ontem até o UOL soltou uma notícia falando que a vigência era imediata, e aí o Senado mesmo soltou uma nota dizendo que não, que a gente tem que esperar o nosso presidente sancionar aí que não está aí ainda também, né? O negócio está bagunçado, mas não é hoje, né? Não é tão imediata assim, né? Não, achei engraçado que eu vi até uns memes na internet. Procura o curso para aplicar LGPD em 6 horas, né? Porque ia começar hoje. Nossa, ontem teve muita gente que não dormiu. Ontem teve muita gente que não dormiu. Mas a LGPD está aí, né? Todo mundo estava meio que apostando que ela só viria entrar em vigor o ano que vem, porque tinha essa possibilidade, mas agora não, ela vai... E é daqui a pouco. Ele não sancionou, mas está daqui a pouco. Está aí, né? E aí o empresário precisa se adaptar, mais do que nunca. Semana passada a gente falou desse tema, é um tema extremamente relevante e por mais que as sanções comecem o ano que vem, precisa de adaptação. A gente precisa estar preparado para isso. E por que a gente está fazendo todas essas lives e a gente vem aqui depois do nosso horário de trabalho, bater papo e dividir conhecimento com vocês? Porque tudo está mudando tão rápido, as coisas estão acontecendo tão aceleradas que se você não estiver tendo informação e não adequar o seu negócio, você vai ter problema, né, meninas? Então, a LGPD está aí um exemplo. A semana passada, quem esteve com a gente está mais preparado do que quem não viu todo o conteúdo. Meninas, nós estamos aqui com o nosso tempo no Instagram, no Facebook mas estamos quase estourando aqui. E queria agradecer, tem muitos comentários, eu estou acompanhando os comentários aqui, temos muitos comentários falando que foi maravilhoso, que liderança é um assunto legal, querem falar de liderança, o pessoal que está pedindo mais live da LGPD, então, mais para frente, quando tiver mais concretizada a situação, a gente se compromete a voltar aqui e falar de LGPD,
Mandar um abraço, Gisela, para nossa colega do Lead, a Evelyn, está aqui na torcida, a Cíntia da Conexão, a Jana, aqui. Eu já vi, que legal. A Sabrina, a Karen, a Dani, Kirsten. Então, assim, um pessoal aqui que está nos acompanhando, a Ana, a Cláudia, a Dani, enfim, então, estamos aqui com uma grande torcida e pessoas que também querem contribuir. Ana, a Grazi, da mentoria do Grupo Águia, deixou vários comentários aqui, ela também está se mostrando como ela conseguiu se renovar, né? Ela fez o programa Recontrole e ela conseguiu atingir aqui mais 70 empresários que estão participando,